Você que está aí conosco, nossa alegria de estar com você, de poder compartilhar esse momento de culto contigo, com a sua família. E eu quero, nesta noite, pela permissão de Deus, estudar um pouco a palavra do Senhor com os irmãos. E eu quero falar sobre o tema identidade corrompida. Irmãos, é interessante como a nossa identidade cristã não deveria, mas ela pode ser corrompida, ela pode ser deturpada, ela pode ser perdida momentaneamente ou por algum tempo. E nós vamos aprender nessa noite como isso pode acontecer. É mais simples do que você possa imaginar. E o apóstolo Paulo vai dizer para nós uma maneira muito sutil, muito perniciosa espiritualmente, de você perder a nossa identidade e fazer ela corrompida pelas pressões, pelas artimanhas desse mundo. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 33 e versículo 34. Primeira Coríntios, capítulo 15, versículo 33 e versículo 34, diz assim a palavra de Deus: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Irmãos, a carta aos Coríntios é uma carta que Paulo escreveu a uma igreja que se situava numa região problemática. Quando nós estudamos um pouco sobre a geografia bíblica e acerca da carta de Paulo aos Coríntios, percebemos que a igreja de Coríntios se situava numa região de extrema corrupção, de extrema idolatria e de extrema promiscuidade. E Paulo escreve essa carta aos Coríntios porque ele tem ciência das diversas distorções doutrinárias e espirituais que estavam acontecendo nessa igreja. Então Paulo, para corrigir doutrinariamente, ele escreve essa carta aos Coríntios para exortá-la, para que ela se voltasse novamente para o Evangelho. Certamente a maioria dos cristãos dessa igreja eram gentios e certamente eram pagãos, e eles viviam num ambiente e numa cidade onde as coisas pagãs proliferaram e eram quase que unanimidade entre eles. Então Paulo escreve essa carta para exortar aquela igreja a caminhar com Cristo e ser diferente do modo de vida pagão e gentil que as pessoas daquela época viviam. Então Paulo, se nós lêssemos todos os capítulos aqui, ou alguns versículos, você vai perceber que Paulo, em alguns momentos dessa carta, Paulo chama a igreja de Corinto de igreja carnal, mas ao mesmo tempo, saudando a igreja no capítulo 1, ele chama essa igreja de igreja de Deus em Corinto, porque apesar daquela igreja estar vivendo ainda longe de uma conversão genuína, aquela igreja era a igreja de Deus, era amada por Deus, e Deus queria o melhor para aquela igreja. Então Paulo, no capítulo 15, Paulo discorre sobre a ressurreição, e naquela época havia uma série de falsos mestres que combatiam com veemência a doutrina da ressurreição entre os cristãos de Corinto. Essa citação de Paulo, essa frase de Paulo, ela é
muito parecida com uma frase do poeta grego Menandro, quando ele se reporta a essa igreja, dizendo que as más conversações corrompem os bons costumes. O centro desse texto é, a priori, o combate aos falsos mestres que combatiam ou que tentavam minar na igreja a doutrina da ressurreição. Então, o ponto-chave desse texto é esse. Mas é claro que Paulo vai estender esse propósito, Paulo vai estender essa palavra em questões que para hoje são fundamentais, nós como cristãos do século XXI entendemos. Paulo vai dizer que as más conversações, ou seja, as más amizades, as más companhias, podem corromper os bons costumes, ou seja, podem corromper o nosso caráter cristão. Essa palavra, irmãos, ela é com o público-alvo, primeiramente, os cristãos. É claro que ela serve para qualquer pessoa, mas o público-alvo, predominantemente, essa palavra é destinada aos cristãos de Corinto, aos cristãos dos séculos passados, que ouviram essa palavra, e a nós nessa noite. E aqui eu quero destacar, irmãos, alguns tipos de más conversações, baseado nesse texto de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, é bem verdade que nenhum cristão se desvia do caminho de Deus de uma hora para outra, salvo alguma exceção ou alguma situação de excesso ou alguma coisa muito diferente. Todos os cristãos que um dia ou que nesse momento estão afastados da comunhão com o Senhor e da sua igreja, certamente foram envolvidos em algum momento por uma má conversação de alguém. Se nós olharmos para grandes astros da música que fizeram um grande sucesso no passado e morreram precocemente, morreram muito jovens, a maioria deles eram de origem cristã. A maioria deles eram de origem cristã e serviam ao Senhor na sua igreja. Mas em algum dado momento, por causa do talento deles, por causa do dom deles, alguém lançou uma palavra, alguém lançou a rede sobre eles e acabou os tirando do propósito da sua fé. Poderia aqui citar uma série de nomes, mas eu creio que você deve conhecer algum astro da música que era de família cristã e quando veio a fama, quando veio o prestígio, quando veio as palavras equivocadas e as más conversações, esse astro da música que outrora era um cristão abandona a sua fé, e muitos deles, por causa das drogas, por causa do álcool ou por causa de qualquer outro tipo de situação perigosa, eles precocemente deixaram esse mundo. A bem verdade, irmãos, que nós podemos sim ser tragados por más sugestões, por más ideias, por más sugestões que podem corromper o nosso caráter cristão e desviar o nosso coração do foco da palavra e do evangelho do Senhor. Eu queria dar aqui rapidamente 3 tipos de má conversação, baseando-se em textos da Bíblia Sagrada. Primeiro tipo de má conversação é a psicológica ou moral. É quando alguém nos traz palavras, nos traz indicações, sugestões que mexem com o nosso psicológico ou que mexem com a nossa conduta, com a nossa moral, com o nosso caráter cristão. Citando como exemplo, irmãos, Gênesis capítulo 3, Eva e a serpente, no caso o próprio Satanás. Eva tinha recebido uma ordem de Deus junto com Adão, no capítulo 2, que eles poderiam desfrutar de todo o jardim, de tudo aquilo que Deus fez para eles,
mas que eles não poderiam tocar nem comer do fruto da árvore do bem e do mal, porque certamente eles morreriam. A lei foi dada da parte do Senhor para Adão e Eva. E Eva estava naquele momento sozinha, naquele jardim do Éden, e a serpente, o próprio Satanás, aproveita-se desse momento e lança palavras sutis ao coração de Eva. Irmãos, a primeira coisa que eu entendo aqui nessa história é que Satanás é o criador, é o fundador do famoso jargão: pode fazer, não tem nada a ver. Você que é cristão, você já ouviu essa palavra? Quando você está num ambiente que muitas vezes você não deveria estar, mas está. E quando você começa a se envolver em situações ou em diálogos, ou até mesmo em ambientes hostis ao Evangelho, e alguém chega para você e fala assim: fulano, pode fazer porque não tem nada a ver. Você é cristão, mas não tem nada a ver, você pode fazer isso, você é livre, você é alguém que pode fazer porque Deus vai te perdoar. Deus é um Deus que sempre perdoa. Então a serpente, irmãos, fez isso com Eva. Ela inverte a palavra de Deus que Deus tinha dado a Eva e diz: não foi isso, não foi bem assim que Deus disse para você. É porque Ele sabe que no dia que você comer esse fruto, você será como Ele, terá todo o poder como Ele. E Paulo vai dizer aqui no verso 33: não vos enganeis, não façam como Eva, não sejam enganados pelas más conversações desse mundo. Então Eva, ela foi atraída na sua mente e ela cogitou no seu coração que ela poderia ser como Deus. Enganada pelas palavras sutis da serpente, do próprio Satanás, ela pega do fruto, transgride contra o Senhor. Adão transgride junto com ela, e o resto nós sabemos. Por causa disso, por causa do pecado, Jesus teve que vir a esse mundo, e por isso nós fomos destituídos da glória de Deus, porque todos pecamos, como fala Romanos capítulo 3, versículo 23. Então, irmãos, a primeira influência das más conversações é na minha moral, na minha conduta, especialmente cristã, e no meu psicológico. Um outro exemplo disso é o exemplo de Neemias. Neemias, do capítulo 3 ao capítulo 6, Neemias estava a pleno vapor com o povo de Deus, reconstruindo os portões fendidos e a muralha caída de Jerusalém. E aí o inimigo de Israel envia 3 homens, Sambalate, Tobias e Gesem. E esses homens, eles começam a dar palavras sutis a Neemias, convites sutis, para que Neemias se juntasse a eles, para que Neemias fizesse aliança com eles, para que Neemias trabalhasse junto com eles. Mas o intento daqueles homens era de destruir e de paralisar a obra de Deus. E no capítulo 6, diz o texto que Sambalate continua persuadindo ou tentando persuadir Neemias a deixar aquela obra, a paralisar aquela obra e se aliançar com eles. Mas Neemias, que estava cheio da graça de Deus e do discernimento espiritual, que às vezes nos falta muito, disse: eu não posso descer daqui porque eu estou numa grande obra. E Neemias não dá ouvido àqueles homens enviados pelo inimigo de Israel, e Neemias, ele prossegue fazendo a obra e conclui aquela obra. E não só isso, irmãos, no capítulo 8, juntamente com Esdras, Neemias volta a realizar cultos ao Senhor e ler a palavra do Senhor ao coração do povo. Então, irmãos, nós temos que entender uma coisa como cristãos: não somos tão fortes assim.
Alguns cristãos, até mesmo muitos jovens cristãos, têm caído nesse laço e nessa tentação. Chegam nas faculdades, chegam em alguma festa, chegam em algum lugar, em algum ambiente contrário à sua fé e dizem: não, eu sou forte, eu não vou cair, eu estou tranquilo, eu não vou cair em nenhuma conversa, em nenhuma coisa sucederá ao meu testemunho. Mas, irmãos, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12: aquele que cuida está em pé, cuidado para que não caia. Não somos fortes, irmãos, nós somos fracos, e é por ser fracos que precisamos seguir a orientação do Salmo 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. É necessário que eu possa entender que a Bíblia não me ensina em nenhum momento a eu ser amigo de todo mundo, irmãos. Isso tem sido um grande problema para muitos cristãos no tempo de hoje. Nós achamos que temos que ser sempre muito sociais, amigos de todas as pessoas, que nós podemos estar em todos os grupos, que nós podemos estar em todas as rodas, que nós podemos estar em todos os assuntos. Mas é bem verdade, irmãos, é que tem situações que nós não podemos estar. E se estivermos para não ser luz naquele lugar e não para ser sal, é melhor não estarmos ali, para o nosso próprio bem, para a nossa própria saúde espiritual. Então, Paulo vai dizer uma palavra interessante aqui no capítulo 15. Ele vai dizer àquela igreja no verso 34: vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. É que entra, irmãos, o segundo tipo de má conversação que pode deturpar, que pode nos fazer sair do propósito e do caminho do Senhor. Irmãos, Paulo vai dizer que alguns da igreja de Corinto não tinham o conhecimento de Deus. Jesus vai dizer no seu evangelho: erreis ou errais, porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Havia cristãos em Corinto que não conheciam a palavra e nem conheciam o Deus da palavra. E ele completa dizendo: eu falo isso para a vergonha de vocês. E aqui, irmãos, vai o segundo tipo de má conversação que pode nos tirar da presença do Senhor, que é a doutrinária ou a ideológica. Paulo vai dizer que havia alguns cristãos daquela igreja que não conheciam a palavra, não conheciam a sã doutrina, e por isso não tinham condições, como o pastor Mateus leu aqui antes, e como o apóstolo Pedro recomendou, não tinham condições espirituais de testificarem da razão da sua fé aos ímpios. E aí Paulo vai dizer: olha, para a vergonha vossa, porque vocês não têm adquirido da palavra o conhecimento de Deus. E aqui, irmão, vai a segunda questão, ou a segunda situação que nos levam a sairmos do propósito de Deus por causa de más conversas, de maus diálogos, de más sugestões que o mundo pode nos oferecer. Irmãos, aí eu me reporto especificamente aos jovens cristãos que entram para as faculdades. E alguns desses jovens cristãos, quando chegam nas faculdades da vida, não conseguem permanecer no caminho da cruz. E ali são colocadas palavras, muitas das vezes, que não são dóceis ao Evangelho, que não são de paz ao Evangelho, muito pelo contrário. E esses jovens
por não conhecerem a fundo a palavra, por não conhecerem as doutrinas básicas da Bíblia, eles não têm condições espirituais e doutrinárias de refutarem aquilo que eles vão ouvir de mestres ou de pessoas dentro desses ambientes acadêmicos. Me lembro de um filme que eu vi há uns 3 anos atrás, chamado Deus Não Está Morto. E esse filme contava a história de um jovem cristão que foi cursar uma faculdade e teve que encarar um professor de filosofia, que era ateu. E esse professor, ele persuade aquele jovem a deixar a sua fé de lado e ir atrás da aprovação dele na faculdade e se esquecesse do seu Deus. Aquele jovem é chamado para um debate, e naquele debate, aquele jovem, ele, de forma brilhante e doutrinariamente, ele confronta aquele professor, e diante dos seus alunos, aquele jovem consegue mostrar para aqueles alunos não só a existência de Deus, mas a glória de Deus. Muitas vezes, irmãos, jovens cristãos e cristãos de forma geral saem do caminho do Senhor, porque quando recebem palavras sutis, palavras de doutrinação, palavras ideológicas, não têm aquilo que nós chamamos, ou aquilo que Paulo chamou em Efésios capítulo 6, da arma, do escudo da fé e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Muitas vezes são envolvidos facilmente e são doutrinados facilmente. Mas todo cristão que possui a sã doutrina no seu coração jamais será doutrinado pelos homens. Então essa é a segunda, ou o segundo tipo de má conversação que pode corromper o nosso caráter cristão. É quando somos abocanhados de forma doutrinária ou de forma ideológica. Quando nós não temos condições de passar para as pessoas ou para testemunhar para as pessoas a razão da nossa fé. Não foi à toa que Jesus disse em João 5,39: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Muitas das vezes, irmãos, somos envolvidos em palavras sutis, em palavras até quase que subliminares, e que vão corrompendo a nossa fé, que vão corrompendo o nosso caráter cristão, porque nós estamos enfraquecidos no que diz respeito à doutrina. A falta de conhecimento bíblico nos leva a sermos presa fácil de qualquer tipo de doutrinação. E em terceiro lugar, irmãos, uma outra questão, uma outra possibilidade de uma má conversação em nossa vida que corrompe nosso caráter cristão é a de forma social ou até mesmo familiar. E aqui eu quero mostrar 2 exemplos do Antigo Testamento, 2 reis que tiveram 2 situações diferentes. Em 2 Crônicas 26, relata a história do rei Uzias. O rei Uzias começou a reinar com 16 anos em Israel. E a Bíblia diz que ele buscou o Senhor no tempo do profeta, do homem de Deus chamado Zacarias. E nesse tempo, Uzias prosperou em todos os sentidos, e até mesmo o espiritual. Mas ele tinha a companhia de um homem de Deus, que o auxiliava, que o orientava, que dava para ele o que nós chamamos de uma boa conversação, uma palavra de Deus para ele. Irmãos, nós como cristãos, e aí eu volto àquilo que eu disse antes, nós temos que abrir os olhos para isso. Não fomos chamados pela palavra a ser amigos de todos, irmãos.
Mas a Bíblia diz, em Hebreus, capítulo 12, a seguirmos a paz com todos. Ou seja, nós fomos chamados para ter paz com Deus e paz com todos, mas isso não significa ser amigo de todos. Mas do que ninguém, nós como cristãos temos que ser seletivos em nossas amizades, porque, irmãos, muitas das vezes, de forma bem sutil, de forma bem disfarçada, vamos dizer assim, nós somos envolvidos por palavras, por procedimentos e por comportamentos que podem nos levar para fora da presença de Deus. O rei Uzias, enquanto estava na companhia de um homem de Deus, ele foi bem no seu reinado. Mas quando ele deixou o homem de Deus de lado, quando ele se juntou a más companhias, a ouvir más conversações, Uzias se perdeu no seu reinado, se ensoberbeceu, transgrediu contra a lei de Deus, e a lepra tomou conta do seu corpo, e a Bíblia diz que ele morre separado da casa de Deus, separado do seu palácio, e morre num casebre, porque era leproso. Um outro exemplo também, irmãos, é de Roboão, filho de Salomão. Salomão estava no fim do seu reinado e com a sua morte, Roboão assume o trono. E Salomão tinha colocado impostos muito altos para que o povo pudesse pagar. Então, quando Roboão assume, os anciãos de Israel vão até o rei e diz: rei, o seu pai imputou tributos muito altos ao povo, diminua a carga tributária do povo, que o povo não está aguentando mais. E a Bíblia diz que ao invés de Roboão dar ouvidos aos anciãos, a homens maduros, experientes, homens que tinham comunhão com Deus, a Bíblia fala que Roboão foi dar ouvido aos seus parças, ele foi dar ouvido aos seus amiguinhos jovens da sua geração. E os seus amiguinhos, que não tinham a visão de Deus, que não tinham o temor a Deus, eles orientam Roboão a ainda mais aumentar os tributos e massacrar ainda mais o povo. O povo se revolta contra Roboão, e ali, irmãos, começa a divisão das 12 tribos de Israel, 10 para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. Irmãos, é inevitável falarmos sobre isso, porque as más conversações, elas nos tiram, muitas das vezes, do propósito de servir a Deus. Muitas vezes, conversas que nós temos com pessoas que não temem a Deus, que não respeitam a nossa fé, elas podem entrar em nosso coração. Como uma semente, elas podem entrar em nossa alma e podem contribuir para o nosso afastamento temporário ou definitivo da presença de Deus. É por isso, irmãos, que eu preciso me cercar de pessoas que possam me dar, ou que podem me dar, conselhos e orientações que venham de Deus. Isso não significa que eu possa ser um cristão antissocial, não significa que eu não posso ter amizades, mas eu preciso delimitar as minhas amizades. Eu preciso dar prioridade às amizades que me levam para Deus, às amizades que me levam para o reino de Deus. E quando isso não acontece, nós podemos ser enganados e podemos ser ludibriados pelo mundo. Irmãos, Paulo, ele tenta mostrar à igreja de Corinto que eles viviam num ambiente pagão e de muita promiscuidade, mas que se eles quisessem viver uma vida nova em Cristo, eles precisavam selecionar suas amizades, priorizar as boas conversações e, em terceiro lugar, eles tinham que mudar a sua postura em relação ao ambiente que eles viviam.
Irmãos, Paulo, ele vai orientar aquela igreja para que ela não se parecesse com o mundo, mas ela se parecesse com o seu Cristo. Isso só é possível, irmãos, quando nós buscamos a Deus, quando nós perseveramos em Cristo e quando nós não damos vazão a más conversações. O exemplo que temos, irmãos, é lá de Gênesis capítulo 3, a serpente e Eva. Ali é o exemplo padrão de como uma palavra mal colocada, de uma palavra maldosa ou invertida pode nos tirar do propósito de servir a Deus. Irmãos, não é comum isso, não é algo assim que nós podemos imaginar como algo corriqueiro, mas devemos perceber espiritualmente que Satanás usa palavras, pessoas e situações para desviarem a nossa vida de Cristo. E até o final da sua vida, meu irmão, você vai ter sempre um Sambalate perto de você. Até o fim da sua vida, até quando você disser, como Paulo disse, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, sempre o inimigo vai levantar Sambalates para tentar desvirtuar você da palavra de Deus. E aí os Sambalates da vida, eles começam a dizer para você e ao seu coração: pode fazer isso, não tem nada a ver, isso não tem nada demais, uma mentirinha só não vai atrapalhar a sua vida cristã, ouvir aquela música tal não vai fazer mal à sua vida cristã. Irmão, Satanás se prevalece contra nós, não são de grandes pedras, mas são de pequenas pedras. Satanás desviou até o dia de hoje alguns cristãos da fé, não foi por causa de grandes coisas, mas por causa de pequenas coisas que foram se juntando e causaram o afastamento desse cristão do caminho de Deus. É por isso, irmãos, que nós não podemos deixar de vigiar, e é por isso que Paulo termina esse texto dizendo: olha, vigiai, justamente porque alguns não têm o conhecimento de Deus, e por isso são levados a qualquer vento de doutrina, são levados a qualquer mau conselho, são levados a qualquer roda de escarnecedores, ouvem palavras deturpadas, ouvem palavras que doutrinariamente são invertidas. E se essa pessoa não estiver firmada em Cristo, se ela não estiver com o seu coração no reino de Deus, ela pode ser realmente enquadrada nessa doutrinação do mundo e se afastar do caminho de Deus. É um alerta, irmãos, do apóstolo Paulo para nós, e não podemos brincar com isso. Se o apóstolo Paulo foi alertado pelo Senhor e por consequência alertou a igreja que as más conversações corrompem a nossa vida cristã, é porque isso é sério, e isso deve ser contabilizado como importante para a nossa vida, que nós possamos ter esse discernimento de construir amizades que nos levem para mais perto de Cristo e evitar conversações ou certos tipos de amizades que não acontecem e que não existem para nos levar para perto de Deus, mas muito pelo contrário, para nos distanciarmos da presença do Senhor. Que você possamos ter esse discernimento que só o Espírito Santo pode nos dar. Volto a dizer o que eu disse antes e quero aqui terminar a minha palavra. Jesus nos orientou a seguirmos a paz com todos os homens, a sermos amáveis, a sermos tolerantes, a sermos justos, mas Ele não nos ordenou sermos amigos de todos, principalmente daqueles que querem deturpar
a palavra de Deus em nossa vida e que querem de forma sorrateira nos tirar da presença do Senhor. Que eu e você possamos ter esse entendimento, irmãos, e juntamente com a graça de Deus, sermos firmes e constantes e abundantes na obra do Senhor. Para isso é preciso escapar, fugir das más conversações que corrompem os bons costumes. Que possamos ter cuidado com esse jargão popular, quando alguém se refere a nós cristãos. Olha, isso aqui não tem nada a ver. É aí que o inimigo entra, semeia a distorção de caráter e perverte o nosso caráter cristão. E para terminar, irmãos, Paulo vai dizer também na carta aos Coríntios que consenso há entre luz e trevas, que união há entre o templo de Deus e os ídolos. Cuidado com as alianças, meu irmão e minha irmã, que você possa estar fazendo, com o nível de amizade que você tem feito e que tem tirado você, pouco a pouco, ainda que você não perceba, do caminho do Senhor. Que possamos ser prudentes, que possamos ter esse entendimento e que possamos conhecer a palavra, para que não possamos ser enganados, nem de forma doutrinária ou ideológica, nem de forma social, ou nem de forma moral ou psicológica. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa realizar grandes coisas em nosso coração, para que nós tenhamos o entendimento e o discernimento para fugir dessas ciladas que o apóstolo Paulo vai chamar em Efésios 6 de astutas ciladas do diabo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, é o que nós desejamos, em nome de Jesus.